as coisas converjam para o bem daqueles a qual Ele ama, não existe montes, não existe mar para que Ele liberte um dos seus, para que Ele efetue a sua salvação. Um Deus da criação é um Deus que maneja toda ela da forma como Ele quer. Assim como a rocha deu água. Por que aconteceu isso? Cristo multiplicando pães e peixes. Isso é características de um Deus criador, que assim como Ele cria, Ele pode recriar, transformar e fazer o que Ele quer. Mas, amados, devemos cantar isso, nos remetendo à salvação em Cristo Jesus, sabendo que esse Deus faz mover qualquer coisa para que Ele salve aqueles que são seus. E você, irmão, que crê em Cristo, ofereça elogios ao seu Deus, através do louvor, falando que nada pode ficar no caminho deste Deus, quando Ele quer salvar uma ovelha sua, um eleito seu. Amém? Vamos juntos cantar? Fique de pé. Nossa irmã Juliane ali vai nos ajudar aqui, nos conduzir neste louvor. Paz, irmão, louvamos ao nosso Deus. Quando Israel saiu do Egito, de um povo de uma língua estranha, Judá se fez seu santuário, tornou-se o seu domínio Israel. O mar viu e se retirou-se, e as águas do Jordão voltaram, saltaram montes e colinas, ficaram pais carneiros a voar. Ó mar, o que tens deixado fugir, e tu, ó Jordão, a voltar. Colinas e montes, porque são pais, tais como os cordeiros que rebanho estão, diante do Deus de Jacó, pois, ó terra, tem em sua presença, os converteu a rocha em águas, e os seixos se tornou manancial. Ó mar, o que tens deixado fugir, e tu, ó Jordão, a voltar. Colinas e montes, porque são tais como os cordeiros que rebanho estão, diante do Deus de Jacó, pois, ó terra, tem em sua presença, os converteu a rocha em águas, e os seixos se tornou manancial. Amém. A próxima canção é Eu Amo a Mensagem da Cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Voltamos juntos. De cruz
Cativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Homem de dores, sendo Deus desprezado foi. A santa suportou, justiça sim nos deu. Em silêncio suportou o desprezo. Basta ao Pai o teu querer, sozinho ali morreu. Ao de cruz, Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Deus o Pai te enviou seu Filho pra morrer. Nos redimiu, nos comprou, o preço Deus pagou. Ao de cruz, Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia.
Deus libertou, livre é sempre, consumado foi, nada mais restou, sangue santo Deus na cruz derramou, toda maldição já não tem poder. Quem Deus libertou, livre é sempre. Oh, quão rude cruz Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Cristo se ressuscitou, a morte já venceu. Aleluia, triunfou Jesus, Filho de Deus. Oh, de cruz, Deus tomou, sim, meu pecado expiou. Sempre cantarei, aleluia, honra e glória a Jesus. Honra e glória a Jesus. Honra e glória a Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar, meu irmão. Glórias ao nosso Deus. Quando eu morrer, irmãos, cante aquela música, a mensagem da cruz no meu velório, e faça um churrasco, tá bom? Nunca se esqueça. E além do Rio Azul também, tá bom? Já está dado aí o recado. Vai em 1 Coríntios capítulo 1, verso 16. Este é o momento de ofertas. Se você veio preparado, poderá então fazê-lo. Veja que ofertar na casa de Deus, em foco, no primeiro dia da semana, é algo bíblico, é algo prescrito, é algo ordenado. Então veja só, irmãos. Um texto que destaca tanto a observação do dia do Senhor, quanto o recolhimento de ofertas em sua casa. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios 16, perdão, verso 1 e 2. Diz o seguinte: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. Verso 2. No primeiro dia da semana, ao qual estamos, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. O texto, irmãos, deixa claro essa observação cristã do recolhimento de ofertas e não dízimos. No primeiro dia da semana, como diz o texto, mas principalmente conforme Deus o prosperou, conforme Deus tem lhe dado, conforme Deus tem lhe acrescentado. Assim você, em gratidão, com coração alegre, oferta na casa do Senhor. Então, se você veio preparado, nosso irmão Victor
Aqui a Juliana está em baixa hoje, né? Então ele passará no seu local e você poderá então estar efetuando a sua oferta, tá? Se você veio preparado para isso. Hoje bem, para você que nos assiste, IBR Mogi das Cruzes, dados bancários, CNPJ também, chave Pix, 39799 1000 contra, dígito 06, o banco é o 290, Parque Seguro, agência 0001, conta corrente 166, 165, 36, dígito 5. Então você que nos assiste e queira ofertar na casa de Deus, poderá então estar fazendo aí através das plataformas digitais. Deus abençoe a cada irmão. Grato ao nosso Deus. Gostaria de pedir para o nosso irmão Victor mesmo, estivesse orando a Deus, o agradecendo por todo o sustento que ele tem dado a essa casa, através, claro, da vida dos irmãos, que entendem que devem ser gratos ao nosso Deus por todo o sustento. E aqueles que estão passando por dificuldades, que não têm emprego, ou porventura não entendem ainda essa graça de ofertar na casa de Deus, voluntariamente, que Deus possa estar abrindo o coração desses irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todo o sustento e provisão que o Senhor tem dado a cada um aqui, Senhor. Obrigado pela saúde que o Senhor dá a cada um, pelo trabalho também, Senhor. Obrigado por toda a provisão que o Senhor tem dado aqui à sua casa. E eu te peço que o Senhor abençoe ricamente cada um que tem contribuído aqui com sua obra, Senhor. Quem não tem condições, ou não tem entendimento, Senhor, de ofertar voluntariamente, que o Senhor possa estar concedendo essa graça a eles também, Senhor. Por favor, continue cuidando da sua igreja, assim como o Senhor tem feito de uma maneira maravilhosa, Senhor. Muito obrigado. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto? Continuando o Evangelho de João. Nosso irmão Felipe fez a abertura do capítulo 4 e hoje vamos dar a sequência aqui na mensagem expositiva. Capítulo 4 do Evangelho de João. Hoje dos versos 15 ao verso 26. Esse será o texto aqui em pauta. João 4, verso 15 ao 26. Farei a leitura aqui na versão King James e após uma oração. Diz o seguinte a palavra de Deus. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Verso 17. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, tu dissestes bem, eu não tenho marido. Verso 18. Porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Verso 19. Disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar? Verso 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Não adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. 24. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. 25. A mulher disse, eu sei que vem o Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26 e último. Jesus disse, eu
sou o que fala contigo. Até aqui. Vamos orar? Que você busque no Senhor agora todo entendimento do texto. Que Deus nos agracie nesta celebração para que a sua palavra seja eficaz em nossas vidas. Gere arrependimento e principalmente, irmãos, nos santifique. Amém? Vamos orar que o Espírito Santo esteja agindo no nosso meio. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, queremos agora neste momento, diante da leitura das Escrituras, exposição da mesma, pedir o teu auxílio, Senhor, para que o Espírito Santo esteja aplicando todos esses preceitos em nossos corações, gravando em nossas almas, Senhor Deus. Para isso, Pai, eu peço que haja aqui neste ensino, nesta pregação, o arrependimento gerado pelo Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste pregador, para que ele fale apenas da verdade, com fidelidade, Deus. Para que a sua palavra nos exorte, nos corrija, nos santifique. E principalmente, Deus, também gere o arrependimento naqueles que ainda não conhecem o caminho. Por favor, Deus, que o Senhor esteja falando grandemente com o seu povo, através das Escrituras. Obrigado por esse momento, obrigado pelo dia do Senhor. É assim que oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, nosso irmão Felipe já expôs aqui semana passada, a abertura desse diálogo. Lembrando aqui, fazendo um breve panorama, Jesus Cristo então está saindo da região de Jerusalém e subindo, indo ao norte de Jerusalém para a região da Galileia. Isso você pode ver no versículo 3 do capítulo 4. Mas, no verso 4 do mesmo capítulo, diz que era necessário ele passar por Sicar, pelo caminho de Samaria. Nosso irmão disse também, na exposição passada, que existiam outros caminhos. Talvez caminhos mais breves, rápidos. Mas não. Jesus optou por este caminho, porque tinha um encontro marcado com aquela mulher samaritana. E diante deste encontro, até mesmo seus discípulos tinham ido comprar alimentos. Jesus, demonstrando a sua humanidade, porque ele foi 100% Deus e 100% homem, assim como cremos, ele pede um copo d'água e manda seus discípulos comprarem alimentos. Para aquela mulher também ali, que estava próximo ao poço de Jacó. Este poço era localizado entre dois montes muito conhecidos, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Você, como um bom leitor aí do Pentateuco, vai lembrar de quando Josué atravessou ali o Rio Jordão. Eles se colocaram nesses montes, sendo que o Monte Gerizim ficou metade das tribos e no Monte Ebal outra metade. E ali eles proferiram confissões, aonde o Monte Gerizim falava sobre as bênçãos, as bem-aventuranças no Senhor, e o Monte Ebal, o contrário, as maldições para aqueles que não obedecessem os preceitos da lei. E esse poço de Jacó estava próximo do Monte Gerizim, o monte de bênçãos. Então, situados no terreno, situados no local, e o que está ocorrendo, Jesus ali, próximo ao meio-dia, no sol mais escaldante possível, chega até essa mulher e pede um copo d'água. E essa mulher acha estranho um judeu falar com ele. E Jesus começa a elaborar o seu discurso com base na água que ele tem para oferecer àquela mulher. E é aí que entramos no texto. Porém, irmãos, antes eu gostaria que você fizesse uma pequena comparação entre os diálogos de Nicodemos e o diálogo com a mulher samaritana. Jesus foi categórico com essa mulher samaritana ao declarar que quem beber desta água voltará a ter sede. Ou seja, a água do poço físico de Jacó. E Nicodemos
também esteve diante de alguns termos utilizados por Jesus, onde ele encarou de forma errônea. Não entendeu também quando Jesus falou sobre novo nascimento. Ou entendeu, né, irmãos? E a mulher samaritana não entendeu quando Jesus falou sobre a água da vida, e nem sobre as coisas deste mundo. Então veja que existe sim uma sintonia e comparativos entre os diálogos e as pessoas a qual o apóstolo João, autor dessa epístola, ele coloca para nós aqui leitores. Ele sai do capítulo 3 de um diálogo com Nicodemos e entra agora com a mulher samaritana. Amados, a primeira coisa que devemos aqui ter em mente, ao ler essa pequena sessão aqui hoje, é que uma visão como a visão dessa mulher samaritana, neste momento, é uma visão apenas para as coisas deste mundo. A água que ela está entendendo de Cristo é uma água física e literal. Nada que o homem jogue para dentro do coração, amados, satisfaz. Nada que seja literal, material, tem poder para lhe satisfazer, irmãos, em questões espirituais. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. E foi isso que Cristo disse para ela. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades do coração. A água do poço de Jacó é de quantidade limitada. Um poço pode parar de dar água a qualquer momento. Ele diminui e desaparece. Porém, a água que Cristo nos oferece, ela é eterna. Ela não tem fim. Ela jorra como mananciais dentro de nós. Essa é a linguagem, irmãos, da satisfação. É a transformação interior de um novo coração que troca o falido formalismo religioso por um coração que conhece e experimenta Deus, ansioso por fazer a sua vontade. Isso é ter rios de águas vivas dentro de nós, uma satisfação plena no Senhor. É esse tipo de água que Cristo está oferecendo para esta mulher. É essa analogia que devemos fazer na aplicação desse texto para as nossas vidas. A nossa satisfação está onde, irmãos? Ao expor esse texto, eu gostaria que você, meu amado, não perdesse isso de vista. Essa simples pergunta: a satisfação da sua alma, será que ela está sendo satisfeita, contemplada através das coisas físicas e materiais? Essa é a pergunta que você tem que fixar nesta noite. O Evangelho de João revela claramente que existe um novo sacrifício, um novo templo, um novo nascimento e uma nova água. E é sobre esta que iremos falar nesta noite. Por isso te convido a entrar no texto comigo, no verso 15. Vamos verso a verso aqui trabalhar expositivamente. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Amados, aqui você começa a perceber qual foi o entendimento que esta mulher teve sobre a água que Cristo lhe ofereceu. Quando ela diz que não quer ter mais sede, e complementa dizendo, para que eu não precise vir aqui, ou seja, para que eu não precise pegar esse cântaro de água, para que eu não precise vir debaixo deste sol, para que eu não precise mais ter o esforço de vir aqui, me dê dessa água. Ainda pensando principalmente no nível físico, ela respondeu com entusiasmo. Sua resposta é semelhante à da multidão da Galileia, em João 6,34, quando Jesus fala sobre o pão da vida.
Jesus utilizando de uma linguagem para expressar sentidos e significados espirituais. Porém, o povo que estava atrás dele por milagres, atraídos por milagres, não entenderam isso. Quando Jesus ensinava sobre este pão, irmãos, aconteceu algo muito semelhante. Preste atenção. Disseram a ele: Senhor, dai-nos sempre desse pão. O que a mulher samaritana falou? Senhor, dai-me dessa água. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, assim como sede. Aquele que crê em mim nunca terá sede também. O contentamento, a satisfação de um cristão está plenamente em Cristo, irmãos. Ou seja, a concepção e o entendimento dessa mulher está sendo trabalhado sim por Cristo, mas em loco ainda ela não percebeu. Ela não entendeu os sentidos das palavras de Cristo. Pois ela ainda não reconhece a natureza espiritual do dom de Deus, nem reconhece o caráter doador. Esta mulher precisa entender duas questões cruciais antes que ela pudesse receber a água da vida. Ou seja, ela precisa ter um encontro com a sua realidade, a realidade do seu pecado e principalmente a identidade de um Salvador. Tudo que está em questão aqui, Cristo está oferecendo para ela uma libertação. Cristo está oferecendo para ela aqui uma fonte de contentamento que é contrária ao contentamento que essa mulher tem aqui. Qual que é a vida dessa mulher, irmãos? O que irá ocorrer vai esclarecer essas palavras. Quantas pessoas vêm a Cristo, amados, sem ao menos conhecê-lo? Estamos trabalhando quarta-feira no culto de doutrina sobre a justificação somente pela fé, uma doutrina-chave, uma doutrina essencial para a vida cristã. E a fé nossa tem que estar firmada apenas na pessoa de Cristo e na sua obra. Porém, para que eu entenda a sua obra, propiciação e expiação, é necessário que eu saiba quem eu sou. Que eu entenda quais são os meus pecados e a minha condição diante de Cristo. Se eu não tenho um senso de perdição, eu não necessito de um Salvador. Para que eu vou querer água espiritual, sendo que eu não tenho sede espiritual? É isso que ele está falando para essa mulher. Se você soubesse que tipo de água eu tenho para te oferecer, o que significa? Se você tivesse sede espiritual, você já estava aos meus pés pedindo por essa água. Porém, ela tinha sede do quê? Se ela não tem sede espiritual, ela tem sede do quê, irmãos? Tem sede da carne. Ela tem sede para satisfazer os seus desejos. Quantas pessoas vêm para dentro da igreja e não confiam e não entendem quem Cristo é? E estão dentro da igreja para adquirir coisas, para adquirir benefícios. Chamamos de benefícios da fé. Por exemplo, estar livres do inferno. Se você vem à igreja, se você diz que é cristão para estar livre do inferno, você é um egoísta. Você é uma pessoa que quer se beneficiar de algo. Você não tem contentamento e contemplação na pessoa e na obra. Você quer algo. Pessoas que estão sentados nos banquetes, querem se sentar nos banquetes da boda do Cordeiro. Isso é realmente atraente, irmãos. Estar na eternidade com Cristo, sair desse sofrimento eterno, realmente isso é muito atraente. Mas são itens, são consequências daqueles que confiam na obra e na pessoa de Cristo. As pessoas invertem. A confissão positiva, ela coloca isso e imprime isso em nossas mentes. Eu venho, nas minhas idas e vindas para o Taboão, temos nossos irmãos ali do Taboão, ouvindo a rádio Deus é Amor.
A única coisa que se fala naquela rádio é sobre confissão positiva. O que é a confissão positiva? Você é vencedor. Não, você não pode estar nessa situação. Aí abre para os testemunhos. Eu queria agradecer a Deus, porque meu filho entrou na faculdade. Eu queria agradecer a Deus, porque eu tenho um emprego. Eu nunca vi uma pessoa falando lá, eu queria agradecer a Deus, porque Ele tem me santificado. Eu queria agradecer a Deus, porque Ele tem transformado a minha vida. Eu não vejo isso. E os louvores? O que dizer dos louvores? Apenas confissão positiva. Aonde que eu quero chegar, irmãos? Que hoje o cristianismo ele está fixado nas benéfices da fé. Não na obra e na pessoa de Cristo Jesus. Nas coisas que são resultantes daqueles que creem verdadeiramente. Nas promessas. Se eu tenho fé na promessa resultante de uma obra salvadora, e não na obra e na pessoa, que tipo de fé é essa, irmão? Não se difere em nada na fé que Nicodemos apresentou no capítulo 3. Não se difere em nada de um egoísmo que quer as coisas palpáveis e físicas. Não, eu não quero ir para o inferno. É isso que me basta. Amados, isso é comum de ocorrer. Esquecemos facilmente quais são os critérios para que possamos beber dessa água da vida. Uma ação de Deus, exclusiva de Deus no interior do homem. Veja o que é necessário para ter sede espiritual no próprio Evangelho de João, capítulo 7, verso 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que interessante. É necessário ter sede, primeiramente. É necessário recorrer a Cristo e beber nele. Não tem como eu querer só a fonte, só saciar a sede, sem estar conectado com Cristo, irmão. Não é possível. E no verso 16 as coisas começam a estreitar para essa mulher. Veja como que é a pregação bíblica, irmãos. Veja como o próprio Cristo pregava o Evangelho. E compare com a forma de evangelismo que você conhece atual. Veja como Cristo anuncia o Evangelho para essa mulher. Ele fala de uma água que está nele, de uma água que não nos dá mais sede. Mas veja só alguns critérios para que isso aconteça. Verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Pode parecer estranho, né? A mulher fala: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui mais buscá-la. Por mais que ela esteja falando em termos literais, Jesus Cristo fala em termos espirituais ainda. Porque ele sempre fala em termos espirituais. E ele coloca uma questão que para muitos, ainda nesse cristianismo nosso, contemporâneo, soa muito estranho. Um evangelismo que nós estamos acostumados, que um simples preencher de cartão, fazer uma oração do pecador já basta para que seja salvo. Sabe o que Jesus está fazendo com essa mulher aqui agora? Está vasculhando as ervas daninhas que estão no seu coração. Jesus está abrindo aqui as gavetas obscuras da sua alma. Jesus aqui está agora confrontando essa mulher na fonte da sua sede. Jesus está mostrando para ela onde que ela tem sede. Vai, chama o teu marido. Uma vez que a mulher não conseguiu captar a natureza da água espiritual, Jesus mudou a conversa para a sua necessidade de arrependimento e salvação do pecado. Seu comando expôs o cerne da questão, o seu pecado. Aqueles que verdadeiramente têm sede da justiça de Deus, e isso é uma bem-aventurança, encontrada nos primeiros capítulos de Mateus, no Sermão do Monte.
Sabe o que eles fazem, irmãos? Quem tem sede e fome de justiça. Sabe como que ele faz? Sabe o que é ter sede e fome de justiça? Confessar e abandonar os seus maus caminhos. Sede e fome de justiça não é que ele venha apenas. Não é a segunda vinda de Cristo. Mas é você olhar para dentro de si e enxergar que você é um miserável pecador, confessar os seus pecados e falar: Cristo, cumpra a sua justiça na minha vida. Cumpra, porque você morreu no meu lugar. Porque eu necessito desse sacrifício, necessito desse perdão. Eu tenho sede e fome de justiça. Justiça em Cristo. Isaías 55, 7 vai dizer o que é essa justiça. É isso, irmãos. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, volte-se. Conversão. Que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus. Isso é ter sede espiritual. Isso é ter sede espiritual. Pois ele dá de bom grado o seu perdão. É isso que estava faltando para a mulher samaritana. Um entendimento, uma visão da sede, da contemplação, da satisfação da sua vida, que era apenas carnal, para algo que era espiritual. Amados, você deve entender que nunca na Bíblia inteira existiu salvação sem arrependimento. Nunca existiu salvação sem confrontação de pecados. Você necessita entender que você carece de um Salvador. Você está preso com algemas, com correntes do pecado. Você precisa que alguém pague a sua dívida. E esse alguém é alguém que cumpra tudo aquilo que Deus exige com 100% de eficácia. E este é Jesus Cristo, a fonte da água da vida. Somente Ele pode pagar o preço dos seus pecados. Somente Ele. Mas antes, é necessário você ver as correntes que te aprisionam. É necessário ver que você está escravo de pecados. E gritar. E falar: eu necessito do Salvador. Me salva, Senhor Jesus. Isso é ter sede espiritual. Isso é ter sede espiritual. E é por isso que Jesus fala: vai e chama o teu marido. Ele está fazendo essa mulher olhar para as suas correntes. Arrependimento também é um sinal de novo nascimento. E foi isso que Nicodemos não entendeu no capítulo 3. Como resultado, aqueles que vêm até a fonte, até Cristo, com sede de água viva, eles são libertos do pecado. E se tornam escravos da justiça. Jesus respondeu ao interesse da mulher, oferecendo-lhe a oportunidade de confessar os seus pecados e receber perdão e libertação da sua iniquidade para uma justiça plena. Romanos capítulo 6, versos 18 e 19, ilustra isso que eu estou querendo dizer. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aqui, irmãos, caem alguns mitos que os crentes criaram atualmente. Que uma vez libertos dos pecados, somos livres. E os pecados que cometemos não serão levados em conta. Tudo bem, o preço foi pago, a justificação é plena. Porém, nunca se esqueça que você era escravo do pecado. Porém, existe um jugo. Um jugo que é chamado um jugo suave. Cristo nos tira do jugo do pecado, dessas correntes, e nos coloca sobre o seu jugo. Porque aquela pessoa que paga a sua fiança, você vai ser eternamente escravo a ela. Você sempre vai ter ela em seus pensamentos. Então logo vai ter uma conexão entre você e ele, que é indissolúvel. E é o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 6.
Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos. Olha só, eu era escravo do pecado, agora sou escravo da justiça. Justiça essa de Cristo. Pode passar? Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, como essa mulher samaritana. Ela vendia ali, escrava pelos seus desejos sexuais. Leva a maldade, ofereçam-no agora. Justificados, ofereçam-no agora. Bebeu da água da vida, ofereçam-no agora. Em escravidão, a justiça que leva à santidade. Um crente que diz que tomou dessa água e não oferece o seu corpo como justiça que leva à santidade, ele nunca tomou dessa água. A eficácia dessa justificação é nos colocar em uma esfera que busca a santidade, irmãos, todos os dias. Um crente verdadeiro, ele pode cair, ele pode pecar, mas ele nunca estará satisfeito. Por quê? Porque agora ele é escravo da justiça. Ele conhece a retidão. Por quê? Cristo está com ele. Verso 17. Ao que lhe respondeu a mulher, olha a resposta da mulher, quando Cristo fala, vá e chame o seu marido. O que ela responde? Não tenho marido. Ponto. Aí replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Quando essa mulher fala não tenho marido, eu quero que você perceba o contraste que tem do diálogo anterior que foi exposto semana passada. Era uma mulher bem falante semana passada? Falava, não, essa água, mas você não tem como tirar água. Em todos os pontos ela estava falando com Jesus. Quando Jesus confronta ela, você percebe a resposta curta? Uma resposta pequena? Não tem marido. A resposta dela é bem curta, irmãos. E estranho é, pois até aqui ela estava bem falante. De repente ela se fecha. Ela levanta suas defesas. Aí vem algumas perguntas ao texto. Ela é solteira? Possivelmente ela é solteira. Porque uma pessoa que não diz que não tem marido, levanta algumas possibilidades. É solteira? Talvez viúva. Meu marido morreu. Ela sabe bem que a sua breve resposta não faz jus à verdade. Essa resposta é uma resposta com omissão. Essa resposta é uma resposta escondendo algo. Ela só diz que não tem marido, mas ela não fala qual é a real situação dela. Ela levanta suas defesas, recusa-se a ser exposta ou desmascarada. Afinal, que horário que ela foi ao poço? Meio-dia. Já para fugir de todo confronto com as pessoas. Já para esconder, omitir a sua condição. Amados, de forma alguma está pronta. Ela está pronta para fazer uma confissão total dos seus pecados. Por um tempo, ela se esforça ao máximo aqui para se esquivar e para rejeitar. Essa é uma resposta que chamamos resposta evasiva. Você já aconteceu isso com você? Você foi pego diante de um erro que não tinha como você colocar a culpa em ninguém, só tinha você na cena. Aí a pessoa lhe faz uma pergunta bem direta e você responde de forma evasiva, de uma forma incompleta, para você minimizar os erros sobre a sua vida. Pois é, aqui começam os testes para saber se realmente somos crentes. Como que você reage quando você é confrontado pelos seus pecados? Eu te pergunto, o evangelismo de Cristo confronta pecados? Você está observando isso no texto? Ele chegou para essa mulher e falou, Jesus te ama, eu te amo. Olha, Deus é o seu pai. É isso que ele falou?
Não é isso que ele fala. A verdadeira forma de evangelismo está aqui. Está com Nicodemos também. Quando ele vira para aquele homem e fala: você é um incrédulo. Em outras palavras, você não crê. Pois é, irmãos. Essa mulher se encontra chocada e envergonhada pela verdade enervante que Jesus sabia tudo sobre a sua vida moralmente degradada. A mulher respondeu evasivamente. Embora ela não estivesse mentindo, ela não estava contando toda a verdade. E a mentira, irmãos, ela sempre vai ser mentira. Porque a verdade ela é definida apenas de uma forma, sendo toda a verdade. Se você conta uma verdade pela metade, é toda a verdade? Não é verdade. Ela é mentira. Falar algo que você não tem intenção que seja uma mentira, mas acaba sendo uma mentira, ela não vai se tornar uma verdade porque você quer. Essa mulher está omitindo. Está contando uma meia-verdade. Bem dissestes, diz o Senhor, não tenho marido. A resposta evasiva sempre é uma tentativa de encobrir a verdade completa. Jesus somente trabalha com as verdades, irmãos. Tudo está diante dos seus olhos. Um crente deve ser amante da verdade. Observe que Jesus coloca toda a ênfase na palavra marido. Sendo esse o cerne da questão. Amados, ela não tem marido. Mas Cristo pede que ela busque quem? O seu marido. Certamente essa mulher já foi casada. Sem ler os próximos textos. Certamente essa mulher já se envolveu em matrimônios. Porém, qual é a condição dessa mulher agora? Vamos ver. Verso 18. Por que? Jesus complementa. Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Essa pequena fração que você falou é verdade. Mas Jesus aqui meio que pergunta: cadê o resto? Cadê os outros 5? Por que você não falou? O Senhor, nesta única sentença, Ele consegue desvendar todo o passado dessa mulher, da sua vida. Muitos judeus davam carta de divórcio às suas mulheres por quaisquer motivos naquela época. E se os judeus agiam assim, é fácil perceber que entre os samaritanos, devido à sua condição espiritual e religiosa, aonde muitos outros deuses, como nosso irmão falou aqui, foram inseridos na sua religião, amados, é certo que o divórcio deveria ser algo escancarado em Samaria. Essa mulher, então, estava vivendo o que chamamos de amásio. Se ela não era casada, se ela não era viúva, ela era o quê? Amasiada. Então, amados, está aqui o embasamento bíblico para você anotar na sua Bíblia, que amasiado é contrário às Escrituras. Jesus é contra amásio. Amasiado não é condição de casado, por mais que a lei hoje em dia, com 6 meses de convivência no mesmo teto que uma pessoa, já caracteriza união. Já tem como, judicialmente, você pedir separação de bens, divisão de bens. Mas isso diante da lei para dos homens. Diante de Deus, isso nunca será casamento. Nunca será casamento. Não sei o que acontece, mas hoje existem muitos cristãos nessa condição. Tem pessoas que batizam pessoas amasiadas, porque ficam com medo de falar: olha, você precisa regularizar a sua situação. Jesus está claramente aqui repreendendo esta mulher amasiada. É clara as suas palavras. E esse agora, que tens, não é teu marido, ele diz. Isso disseste com verdade. A mulher está vivendo com um homem
um amante, não um marido. Embora dizendo que foi verdadeira, Jesus, no entanto, desmascara seu pecado. Note que Jesus não chama esse homem de marido, reprovando qualquer tipo de união fora do casamento. Amados, isso é muito sério para nós. Mas ainda assim eu quero que você perceba que Cristo sempre irá confrontar os nossos pecados. Cristo sempre irá revelar aquilo que você tenta omitir, que você tenta esconder. Mas sabe por que Jesus está fazendo isso? Porque ele é mau? Não. Jesus está preparando o coração dessa mulher. Ao expor o pecado dela, Jesus está confrontando-a com a verdade. Ao revelar e desnudar toda a sua vida imoral, passada e presente. Ele revela o caráter do doador, como vimos no verso 10. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, ou seja, o caráter do doador, ele se manifesta como aquele que é onisciente, segundo a natureza divina. Amados, dessa forma ele também responde à pergunta do verso 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço? Já está respondido aqui. Um homem capaz de sondar, um Deus que conhece os nossos corações e os nossos pensamentos. Amado, eu te digo que em nome de Jesus, se você tem pecados na sua vida que você esconde, que você não revela, confesse seus pecados para Cristo. Porque diante dele todos nós estamos nus, estamos entregues. Não existe nada oculto diante dele. E quando temos sedes dessa água, somos compelidos a fazer isso, a confessar os nossos pecados. Mentira, esconder, omissão, isso não é característico de uma pessoa que é salva em Cristo Jesus. Mentir, isso é coisa do diabo. Ele é o pai da mentira. A vida dessa mulher era como uma cisterna cavada, um poço de águas paradas. Mas Jesus ofereceu a ela a fonte de águas refrescantes, que jorraria de dentro dela para a vida eterna. O primeiro passo era remover a água parada, através de uma confissão e necessidade de águas espirituais. Isso vem através da confrontação com a verdade. Então o seu evangelismo precisa mudar. A forma como você apresenta Cristo para as pessoas precisa mudar. Não é possível ter fontes de água jorrando com uma poça podre. Já viu uma poça podre com aquele chorume? Você já viu? Que não cria nada. Está cheio de pessoas com uma poça podre dentro de si. É necessário confrontar com a verdade para que elas confessem e exponham isso diante de Deus. Para que aí sim Cristo entre e forneça essa água que jorre para a vida. Mas qual é a nossa reação? Ficamos com medo. Mas se é a palavra, é a palavra. Se é a verdade, ela tem que ser dita. Doa quem doer. Como eu queria, irmãos, no meu antigo modo de viver, que tivesse pessoas que me confrontassem diretamente com os meus erros, como Cristo está fazendo aqui. Cristo ficou rodeando, irmãos. Veja bem, você é o marido? Mas será que eu falo do marido, do ex-marido dela? Foi assim que ele agiu? Ele foi direto, ele foi como uma flecha. Ele foi no ponto. Sabe por quê, irmãos? Porque Cristo, ele é 100% reto e justo. Quando ele olha para o pecado, e assim deve olhar um crente também, ele sente aversão ao pecado. Afinal, qual foi o motivo dele ter sido enviado ao mundo para morrer naquela cruz? Foi justamente a aversão que Deus tem quanto ao pecado. E ele seria diferente? Como que você acha que ele olha para você, irmão? Se você não está banhado neste sangue, neste sacrifício, nessa justiça dele, como que você acha que ele olha para você, irmão? Arrependam-se. Precisamos anunciar a verdade.
verso 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E quando ela fala isso, vejo que tu és profeta, ela demonstra aqui algumas coisas. Abalada pelo conhecimento incrível, preciso de Cristo sobre a sua vida pecaminosa, chamando-o de um profeta, ela afirmou que seu conhecimento do seu estilo de vida sórdida era real. Talvez numa primeira leitura você nunca percebeu isso. Mas quando ela confirma, falando, vejo que tu és profeta, automaticamente ela está dizendo, é verdade. Eu sou uma pecadora. É verdade. Tudo que você está dizendo sobre mim é verdade. O que está acontecendo aqui, irmãos? Um novo nascimento. Aqui as coisas estão começando a mudar. Você pode pegar o verso 19 e grifar aí na sua Bíblia. Porque é aqui que as coisas começam a mudar. Aqui ela reconhece quem ela é. Ela afirma, vejo que tu és profeta. Ou seja, sim, o que você está falando é verdade. O meu estilo de vida é sórdido. O meu estilo de vida é podre. Ela não tenta esconder mais o seu pecado como nos versos anteriores. Aqui ela já abre o jogo. Em vez disso, essa declaração constitui uma confissão. Ela reconhece. Um reconhecimento sincero, que fica claro no verso 29. Acompanhe na sua Bíblia aí, o verso 29, que ela faz. Olha a reação. Olha a reação do contato com Cristo. Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? O fato dela ter vindo meio-dia ao outro, o fato dela precisar estar oculta da sociedade, é porque as pessoas conheciam o estilo de vida dela, correto, irmãos? As pessoas já tinham conhecimento disso. Agora, olha o que acontece depois que ela bebe dessa água. Ela vai na cidade, em plena luz do dia, e fala, vejam, vinde, vinde. Não é esse o Cristo, ele falou tudo sobre mim. Ela está querendo agora esconder o seu pecado? Ela tem vergonha do seu pecado agora? Sabe por que não, irmãos? Porque ela obteve perdão dos seus pecados. Perdão. Amados, como você que não é da igreja, você que veio de um mundo hostil, podre, você fica com medo de falar das coisas a qual você foi perdoado? Amados, quem obteve perdão em Cristo, fala tranquilamente das coisas que fez. Agora, se o seu passado ainda te assombra, se as coisas que você fez ainda te assombra, que perdão é esse? Uma pessoa que é perdoada, ela se encontra leve, ela se encontra justificada. E o exemplo está aqui nessa mulher, no verso 29. Isso é um reconhecimento do pecador perdido. Vemos aqui um claro e preciso fato sobre o caminho da salvação. Não há um sequer homem que venha a Cristo e que não reconheça o seu pecado, não existe nenhum. E eu vou trazer alguns para os irmãos verem. Lucas capítulo 5, verso 8. Olha Pedro, quando Pedro deu um encontro. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, o que ele disse? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro reconheceu seus pecados? Sim. Ainda assim, irmãos, olha o centurião, Mateus capítulo 8, verso 8. O homem que em Israel, o próprio Cristo disse, não encontrei fé tamanha em todo o Israel. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por que ele disse isso? Ele se achou digno de receber Cristo no seu teto? Reconheceu o seu estado. Cristão não esconde o seu estado. Cristão confessa o seu estado. Todos os dias, irmãos, mesmo crendo em Cristo, eu reconheço diante dele quão miserável eu sou e o quão eu necessito da sua graça proveniente todos os dias da minha vida. Se você acorda e bate no peito, estou justificado, estou tranquilo, questione a sua salvação. Questione. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo,
mais você percebe isso. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. No céu não existe uma pessoa que diga, eu mereço estar aqui. Agora no inferno está cheio de pessoas falando, eu não mereci estar aqui, mereci estar no céu. Entenda isso de uma vez por todas. Verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então veja que tem uma mudança aqui, nos parece que tem uma mudança de assunto. Existem duas formas interpretativas aqui, amados. A primeira é que ela tenta fugir do assunto incômodo de seus pecados. Segundo, que ela levanta uma questão controversa, que representa uma dúvida. Eu fico com a segunda. Eu prefiro reconhecer seu arrependimento, ao dizer que vejo que tu és um profeta, ou seja, confirmando tudo que Cristo afirmou ali, disse. E agora, irmãos, ela está começando a ter uma preocupação sobre como e onde adorar. Isso é característico também de uma pessoa que é atingida pela graça de Deus. Quando uma pessoa é atingida pela graça de Deus, irmãos, eu te pergunto, verdadeiramente, ela não sente desejo de adorar a Deus? De viver uma vida que agrade ao seu Senhor? Então veja, que essa mulher ela começa a ter agora preocupações de como adorar esse Deus. Muito me estranha. Pessoas que optam e querem ficar em casa. Ah, igreja, vai estar frio. Vou ficar aqui debaixo das cobertas. Ah, não. Ah, testemunho? Não, isso aí é relativo. Mas crente assim, fica relativizando todas as coisas. O verdadeiro adorador, que vai entrar aqui em questão também, ele se preocupa em como adorar a Deus. E adorar a Deus inclui estar aqui, na casa dos santos, e também na sua vida lá fora. Então veja que essa mulher já começa a levantar questões sobre como adorar e aonde adorar. O Espírito Santo está operando, irmãos, sem sombra de dúvidas, no coração dela. Porém, para onde ir e o que fazer? Devo ir em Gerizim? Devo subir um monte aqui em Gerizim? Ou eu devo ir para Jerusalém? Como eu faço? E ela diz, nossos pais, ou seja, Abraão e Jacó, erigiram altares em Siquém, ali perto. Por outro lado, os judeus colocavam uma grande ênfase, pois aonde estava, onde se situava o templo do nosso adorado Deus? Em Jerusalém. Como um lugar único, os judeus falavam, e central de adoração. O judeu falava, não existe adoração fora aqui de Jerusalém. Aqui é o lugar de adoração. A pergunta implícita é, quem está certo? Aonde? Qual é o local de adoração? É aqui? É ali? É na sua casa? Aonde é? Verso 21, Jesus explica. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Ou seja, não é uma questão de lugar. Jesus responde que não importa onde se adora, mas sim a atitude do coração e da mente, e a obediência à verdade de Deus, quanto o objeto e o método de adoração. É isso que importa. O objeto, que é Cristo, e o método de adoração. E qual que é o método? Princípio regulador do culto. E qual que é? A palavra. A palavra que norteia como devemos adorá-lo. De que forma? Com o coração totalmente disposto, obediente ao objeto de adoração, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. Então, amados, não é uma questão de lugar. E ele complementa dizendo, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, o Senhor prediz o que aqui? Que os eleitos de Deus de todas as tribos, nações, irão servir. A cláusula pode ser parafraseada desta forma:
vem a hora quando nem exclusivamente nesta montanha, nem exclusivamente em Jerusalém adorareis o único Deus, por meio de Jesus Cristo, ou seja, a Igreja Universal. Esta é a sua resposta quanto ao onde, que já contém dicas quanto ao como e ao que deve ser adorado. Verso 22, ainda explicando para essa mulher sobre a adoração verdadeira. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando ele diz vós adorais o que não conheceis, é porque eles rejeitaram a maior parte do Antigo Testamento. Samaria não tinha a revelação completa do Antigo Testamento. Eles acreditavam apenas no Pentateuco. Os profetas eram descartados pelos samaritanos. Por isso que Cristo diz, vós adorais o que não conheceis. Jesus destaca a necessidade da revelação especial, a palavra. E isso começa a nos ensinar o quê? Que não existe adoração, não existe glorificação do nome de Deus aqui na terra, sem a palavra dele. Só a Escritura. A suficiência da Escritura para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, se a palavra de Deus na sua casa fica dessa forma aqui, ó, fechada e juntando poeira, você acha que você é um adorador? A palavra de Deus, ela fica impregnada na sua mente e no seu coração durante o dia? E você diz que é um adorador? Não existe adoração longe da sua palavra. A palavra que norteia a nossa adoração. Amados, o Senhor continua. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Isto é, uma criação da sua própria imaginação, por terem rejeitado os livros proféticos, poéticos do Antigo Testamento. E ele estabelece um contraste, porque ele fala nós. E quando ele fala nós, ele se refere aos judeus. E a própria mulher trouxe essa questão sobre o local de adoração. Aqui, nós entendemos isso. Mas os judeus entendem que é em Jerusalém. E Jesus entra, nessa mesma argumentação, estabelece o contraste. Ou seja, nós, judeus, adoramos o que conhecemos. Isto é, Deus como nos é revelado em todo o Antigo Testamento. Pois a salvação vem dos judeus. Os judeus foram o povo escolhido para que dele saísse Cristo. Para que dele iniciasse todo o processo redentivo que nós hoje estamos aqui comemorando. Então, primeiramente veio para os judeus, depois para os gentios. Isso lembra o diálogo com a mulher Sírio-Fenícia. Lembram dela? Já falamos sobre ela aqui. E há um duplo sentido em que a salvação vem dos judeus. Em primeiro lugar, a revelação da salvação veio pela primeira parte para eles e depois para o resto do mundo. E em segundo, a fonte da salvação, ou seja, o Messias, ele era um judeu. Mateus 15, 26, olha a mulher Sírio-Fenícia, o que Cristo fala para ela? Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Isso aqui não é sinônimo de ofensa, não está chamando a moça de cachorro, não é isso. Tem um sentido nas palavras de Cristo. Ele está dizendo, o meu objetivo central aqui agora é esse, é para os judeus. Ou seja, a sua hora ainda não chegou, mas vai chegar. Verso 23, ele diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Quando ele fala aqui, irmãos, vem a hora e já chegou, ou seja, o reino dos céus é tanto o futuro quanto o presente. Isso também se aplica à vida eterna. É verdade que a adoração ao Pai é em espírito e em verdade, tem um processo. Contudo, mesmo agora começa a se esvair a religião da antiga dispensação, que dava tanta importância a tempos e lugares específicos,
e a observância externa. Ou seja, com a vinda de Cristo, tanto para judeus quanto para os gentios que estavam presos em locais específicos de adoração, ainda com a sua mente enraizada com aquilo que era sombra, aquilo que apontava para Cristo, estava sendo tudo desfeito. Ou seja, vem a hora, e já chegou, ele já estava ali, como o cumprimento do Antigo Testamento. Gálatas vai dizer que a lei é o aio que nos conduz até Cristo. E é nesse sentido que ele está nos dizendo, irmãos, em que os verdadeiros, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, isto é, aqueles que merecem este nome, aqueles que são selados com o penhor da salvação, tiveram seus corações transformados, e em acompanhamento, as suas vidas também são transformadas. Esses são os verdadeiros adoradores. E eles adoram de que forma? Em espírito e em verdade. Diante de várias interpretações que você pode encontrar, irmãos, o contexto aqui define o que é um adorador em espírito e em verdade. O contexto define. Primeiro, a adoração digna de seu nome, ela não é obstruída por considerações físicas. Quando eu falo espírito, é aquilo que transcende o que é material. Se você necessita que um culto, que a sua adoração na sua vida precise de algo material, é em espírito. Deus é espírito. E cremos em Deus. A sua adoração é como? Em espírito. A nossa adoração, irmãos, trazendo para nosso contexto de igreja, ela não necessita de arpejos para facilitar. Eu conheço pessoas que não vêm aqui nessa igreja, irmãos, porque falam, não tem nem um violãozinho, não tem nem um tecladinho ali. Se a minha adoração depende de instrumentos musicais, é em espírito? É isso que nós temos que entender. Então como é que fica lá fora a minha vida? Que não tem instrumentos, que não tem coisas físicas. Porque parece que se criou um misticismo em cima disso. Você entra na igreja, na louvor, apaga as luzes, faz aquele, sai fumaça do chão, aí entra naquela espera, aí começa a ter aquele arrepio, aí as pessoas, agora sim começou a adoração. Agora sim começou a adoração. Irmão, me assusta então quando você atravessa aquele portão ali e vira a esquina. Que tipo de pessoa que você vira? A nossa adoração, escrita por Cristo, é em espírito. E também, tal adoração opera no domínio da verdade. O conhecimento claro e definido de Deus, derivado de sua revelação especial. Quando eu digo que sou um adorador em espírito, isso não descarta o objeto de adoração, que é o nosso Deus, através de Cristo, que adoramos a Ele. Então, é necessário que você tenha um conhecimento claro e definido mediante a palavra, que é a verdade, para que exista adoração. Ou seja, você conhece crente que fala que Deus não se ira? Você conhece crente que fala que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Sabe o que é isso, irmão? Falta de um conhecimento definido e claro de quem é o objeto de adoração. Pergunto, existe adoração sem esse conceito definido e claro da palavra? E ele define. Porque são esses que o Pai procura. São esses. Isso não é no sentido de que haja indivíduos que alcançam ser tais adoradores. Não adianta a gente querer forjar essa adoração. Por assim dizer, o Pai está procurando por aqueles que têm sede desta água oferecida, ou seja, reconhecer
quem é um pecador, um homem, uma mulher miserável, ter acesso a essa água espiritual, e tendo acesso a essa água, a verdadeira adoração vai começar a fluir na sua vida. Você vai começar a amar a palavra, você vai querer buscar mais a Deus, mediante a palavra, e você não vai necessitar de nada físico, porque a sua adoração transcende aquilo que você vê. Ela é espiritual. É esse que o Pai procura. São esses. Verso 24. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é um versículo que limita qual é o tipo de adoração que ele aceita. É única, é absoluta, é totalitária. A única forma de se adorar a Deus e a forma como ele aceita a adoração é sendo em espírito e em verdade, que já foi definido aqui para os irmãos. Deus é espírito, completamente espiritual, é a essência de Deus. Ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus árvore, ele não é um Deus montanha, de forma que precise ser adorado nesta ou naquela montanha específica. Por exemplo, Gerizim. Veja que a mulher tinha isso em mente, que a verdadeira adoração era no monte, a qual ela se refere. E o que Cristo diz? Ele é Espírito, minha Senhora. Ele não precisa que essa montanha simbolize a adoração para ele. Tem gente que acha que a placa da igreja, a denominação da igreja, é somente ali que existe a verdadeira adoração. Esse texto é aplicado a essas pessoas. Ele não necessita de lugar. É em espírito. Ele é um ser independente, incorpóreo e pessoal. Esta é a definição bíblica, clássica da natureza de Deus. Importa, ou seja, da palavra grega dei. Aqui temos um significado verbal que retira quaisquer outras formas de adoração, a não ser as prescritas aqui, porque é claro, e importa, ou seja, somente assim é necessário. Há necessidade de, convém, é correto, próprio, necessidade encontrada na natureza do caso. Tudo isso é definição da palavra importa, que vem do grego dei. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em contraponto da sua ideia de adoração, do verso 20, lembra? Nossos pais adoravam aonde? Neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Qual que era a preocupação dela? Local de adoração. Essa é a resposta. Verso 25 e penúltimo. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. De alguma forma, em seus pensamentos, eles foram direcionados para a figura do Messias. Veja que até agora, Cristo não falou nada sobre o seu ministério messiânico, em específico. Ele não citou nem mesmo a palavra filho do homem, que vem lá de Daniel capítulo 7. Ele não falou isso aqui. Mas o pensamento da mulher, isso aqui explica uma ação sobrenatural na vida dela, coloca os pensamentos dela, na onde? No Messias chamado Cristo. Opa! Essa mulher está encontrando um objeto de adoração. Quem nós adoramos? De alguma forma esses pensamentos foram direcionados. Os pensamentos da mulher foram direcionados para a expectativa do Messias vindouro. O conhecimento sobre a água da vida, a percepção sobre a essência de Deus e a verdadeira adoração a lembraram de certas tradições que foram transmitidas ao povo de Samaria. Mas o que ele dissera o fez pensar sobre o Messias. Em Deuteronômio, lembra que eu falei que os samaritanos tinham apenas o Pentateuco? Deuteronômio, porção do Pentateuco, capítulo 18, verso 18. Olha a profecia que tinha lá. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras na sua boca, e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar.
Isso aqui é uma profecia messiânica, que vem de encontro com as palavras dessa mulher. Então veja, que a palavra, no processo de conversão, ela nunca é retirada. Você sempre encontra, na vida de uma pessoa que vem ao conhecimento de Cristo, o anúncio da palavra, o contato com as Escrituras, seja verbal ou seja físico. Sempre a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é isso que está ocorrendo aqui, irmãos. O fato de que também havia entre os samaritanos uma expectativa do Messias. Observe que a mulher até emprega o termo Messias. Fica evidente nessa passagem, irmãos, porém o tempo é incerto. O fato de que deve ser salientado é este: agora ela espera. Ela começa a anelar pelo Messias, a ter desejos. Olha a transformação. Uma mulher amaziada, com 5 maridos, agora começa a anelar, ter sentimentos pelo Messias. Aquele que lhe dirá o que fazer quanto à sua condição, quanto à sua adoração. E verso 26 e último, e não poderia encerrar de forma melhor. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Ela encontrou o seu Messias. As palavras de Jesus devem ter balançado o núcleo do ser daquela mulher. Você já pensou, irmãos, quando você que crê em Cristo tiver o seu encontro com Ele? Você já pensou? Às vezes eu fico pensando, eu disse aqui quando eu morrer, quero que vocês cantem, né? Além do Rio Azul. Por quê? Já viram essa música? Remete a um encontro que nós teremos com Ele. Aquela música é linda. Aquela música é o dia em que eu verei o meu Messias, o meu Salvador, face a face. Qual é o sentimento que você tem quanto a isso? Você anseia por isso, irmão? Você anela por isso? O núcleo do seu ser. Você já pensou? Diante dele falar: eu sou aquele que você tanto esperou, aqui estou. Venha. Não existe momento melhor. Não existe situação tamanha que essa mulher está desfrutando aqui diante do texto. Não existe. O homem que poucos minutos antes havia feito um pedido simples: me dê um copo de água. Esse é o nosso Senhor Jesus. Me dê um copo de água. E agora está falando: eu sou o Messias. Eu que falo contigo. O Messias esperado. Ao contrário de Nicodemos, que não sabia nada de qualquer sinais e milagres que Jesus tinha realizado. Ao contrário de Nicodemos, que se manteve duro. Ao contrário de Nicodemos, que tinha toda a porção do Antigo Testamento. Ao contrário de Nicodemos, que era erudito, rabino, conhecedor das Escrituras. Claro que depois Nicodemos foi alcançado pela graça, mas no capítulo 3 aqui, tudo indica que não. Tudo indica que não. Olha a diferença para uma mulher segregada, uma mulher pecadora, uma mulher imoral. Não existem limites para a graça de Deus. Eu, numa certa oportunidade, estava na igreja e lá colocaram a notícia de que Fernandinho Beiramar estava fazendo teologia e de que ele chegou ao conhecimento da verdade. E eu vi crentes falando: não um, não dois, muitos. Isso é golpe. Isso aí é para sair da cadeia rápido. Como se Cristo tivesse barreiras para alcançar pecadores. Eu vou duvidar da conversão do Fernandinho Beiramar? Eu não sou a fonte da água da vida. Eu sei quem ele é. Eu sei onde ele está. Eu não sei quem ele pode alcançar. Isso eu não sei. Porque Jesus se revelou a ela como Cristo e não a todos com que teve contato? Respondemos:
foi agradável aos olhos do Pai esconder estes fatos dos sábios e instruídos, mas revelá-lo a esta sua filha predestinada. 3 verdades inegociáveis sobre a salvação aprendemos nesse texto. Em primeiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que reconhecem a sua necessidade desesperada de vida espiritual que eles não têm. A água viva será recebida somente por aqueles que percebem que eles estão espiritualmente com sede. Em segundo, a salvação vem somente por aqueles que confessam, se arrependem dos seus pecados e têm um desejo pelo perdão. Antes desta mulher promíscua pudesse abraçar o Salvador, ela teve de reconhecer todo o peso da sua iniquidade. E terceiro, a salvação vem somente para aqueles que abraçam Jesus Cristo como Messias, como aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Afinal de contas, a salvação é encontrada em nenhum outro, apenas nele. Que Deus te abençoe. Que possamos aprender ainda mais com as Escrituras. Amém? Gostaria de chamar aqui à frente a Juliana e cantaremos um hino, mas antes eu farei aqui uma leitura para ministrar a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11.